Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês aí todos os detalhes aqui sobre o robô, tá? Algo que eu não falei em outros vídeos. Se você viu os vídeos anteriores, você provavelmente já sabe como instalar o robô corretamente aqui na plataforma do MetaTrader 5, tá? Só reforçando que o robô só funciona em conta com a modalidade RED ativa, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui no painel do robô, como eu expliquei nos vídeos anteriores, você tem um botão, esse primeiro botão, ele fecha as operações. Todas as operações que tiver abertas no gráfico, você apertando aqui, ele vai fechar, tá? Ele vai fechar todas as operações. E se tiver no modo semi-automático, ele não vai reiniciar nenhuma operação, tá? Estando no modo semi-automático, vai ser necessário você estar definindo aí os pontos de entrada do robô através dessa linha, tá? Você vai escolher uma resistência e um suporte e você vai estar inserindo no gráfico. Quando o mercado atingir ou uma resistência ou um suporte, ele vai deletar essas duas linhas e ele vai ativar o gatilho de entrada, tá bom? Então isso é muito simples, mas é uma coisa super avançada, tá? Com essa estratégia aqui, você pode operar no gráfico lateralizado, mesmo assim você vai estar obtendo lucros aí. Só reforçando que você operando no modo semi-automático, é bom você estar logado com a internet boa, porque ele vai estar exigindo mais todos os recursos do robô e pode ser que ele tenha um pequeno lag. Mas, como a estratégia do robô é baseada em compra e venda, e quando ele ativa o gatilho, ele lança ordens com diferença de distância para poder dar entrada ou na compra ou na venda, isso não será problemas, tá bom? Então, você operando aqui no modo semi-automático, você vai estar escolhendo aqui um local em que o robô não vai fazer entradas no meio do gráfico lateralizado, tá? Lhe possibilitando aí você estar obtendo lucros mesmo com o mercado estando parado, na verdade, né? Então você colocou as linhas, escolheu suporte e resistência, você vai aguardar o robô fazer a entrada e você vai procurar um ponto de saída, né? No caso aqui, um exemplo, se você fez a entrada aqui, o que é que você vai fazer? Se o robô deu a entrada aqui, você vai procurar um ponto de saída que será, mas basicamente aqui é onde você colocou o suporte, é onde ele está fazendo aqui o suporte e a resistência, né? Aqui no topo mais baixo, no primeiro topo mais baixo. Se ele pegar a compra, você vai esperar ou ele vai descer, e se ele romper, você vai esperar ele atingir um ponto de saída. Então você espera e você vem aqui e fecha as operações. E aí você vai esperar uma nova oportunidade no gráfico para você estar inserindo as linhas novamente para o robô estar fazendo as entradas. Tá bom? Então esse é o modo semi-automático do robô. Muito simples, não tem nada de difícil. Esse botão aqui, como eu tinha falado, ele desativa o robô. Tá? Clicando aqui, ele vai desativar o robô e o robô não vai fazer nada. Ele não vai fechar a operação, ele não vai dar entradas, você vai desativar o robô vai ficar neutro, desativar. Com essa opção aqui, se você clica nele, ele tira o robô do gráfico, tá? Ele está pedindo
uma permissão, eu dei permissão, ele tirou o robô do gráfico. Assim, ele saindo do gráfico, ele fecha todas as operações que estiver abertas. Vamos inserir o robô novamente no gráfico. Vamos continuar. Aqui é o seguinte, nessa opção você vai poder estar mudando aí do modo automático para o modo semi-automático, clicando apenas nesse botão. Mas se por acaso tiver alguma operação aberta, se tiver operações em andamento, o robô vai te dar um aviso e ele vai pedir para você fechar algumas operações que tiver aberta. Tanto se ele estiver no modo semi-automático e ele estiver em uma operação e você quiser mudar para o modo automático, ele não vai mudar, ele só vai se você fechar as operações que tiver aberta. Se tiver no modo semi-automático, se tiver no modo automático, ele também não vai para o semi-automático enquanto não fechar as operações. Nessa opção aqui, ok? Aqui você vai ver o spread que tem do ativo. Nessa opção aqui, você vai estar podendo... estão alguns detalhes. Nessa opção aqui, você vai estar podendo ver aqui qual o spread que está no ativo do índice. Tá? Que varia de 5 para 10, para 11, para 15. E aqui você vai estar podendo estar observando aí um pouco sobre a volatilidade do mercado. Aqui nessa opção de volume, ele vai te mostrar todas as ordens que estão abertas. Tá? Por exemplo, se ele está com ordens abertas aqui, 10 de compra, 5 de vendas, ele vai multiplicar todas as ordens que estão abertas em operações e ele vai marcar aqui as ordens todas multiplicadas. Tá? Você vai poder estar vendo aqui para que serve isso aqui. Deixa eu te explicar. Como você está operando com os robôs que tem uma estratégia de compra e venda e ele usa um fator de multiplicação, dependendo do valor da sua banca, você vai estar podendo ver qual o limite de contratos que você vai poder estar operando simultaneamente. Tá? Você vê qual é o tamanho da sua banca. Por exemplo, se você tem R$1.000 e você está em uma corretora que cobra R$25 por cada mini contrato, você só pode operar até 70% do valor da sua banca. Passou de 70%, a corretora vai te zerar se você estiver flutuando negativo. Então você faz o seguinte, você tem R$1.000 na conta e você só vai poder estar operando aí flutuando negativo no gráfico até 700. E o valor do contrato é 25. Então você vai fazer a conta. Até quantas ordens a minha conta vai suportar que o robô abra, tá? Então isso aqui é muito importante porque você pode estar vendo aqui o total de ordens simultâneas que estão abertas, já resumido aqui para você. Aqui em vela, ele marca o tempo que a vela vai fechar, tá? Se você está no gráfico de 1 minuto, e ele vai te mostrar aqui, essa vela vai fechar em tantos segundos, tá bom? Aqui ele está falando que você está operando com modo automático. Olha só. Eu cliquei aqui para o modo semi-automático, automaticamente ele mudou. E aqui ele vai te falar qual é a corretora que você está operando. Tá? E aqui a sua licença. Ele vai te falar o período da sua licença que você está operando, o período que você para expirar a licença. Ok? Vamos para os parâmetros do robô. Bom, essa opção aqui, se você deixar em 0, não vai fazer diferença, tá?
porque esse fator de multiplicação foi uma atualização que a gente implementou nessa parte aqui. Mas vamos começar por esse aqui, que é muito importante. Distância do preço, tá, em pipetes ou pontos. O que acontece aqui? Como ele está em 40, se você deixa aqui em 40, o robô vai fazer entradas com ordens de compra e venda com a distância de 40 pontos de uma para outra. Tá bom? Então, se você aumenta aqui para 100, ele vai lançar as ordens no gráfico com a distância de 100 pontos de uma para outra. Tá ok? Você tem que os presets que a gente manda, e a gente está sempre configurando, testando vários sets aí para estar mandando para vocês. E isso aqui, por acaso você queira estar mudando aí, fazendo teste, você vai estar sabendo para que serve esse menu aqui, tá? Isso aqui é a distância entre uma ordem e outra que o robô vai lançar no gráfico. Aqui você vai definir o take profit, a distância do take profit aqui, tá? Se você vai deixar com 100, 200, 300 pontos, tá? Ou você vai estar operando aí com as configurações que a gente manda. Se você quiser, você marca aqui e você coloca aqui a distância do take profit. Esse robô não trabalha com stop loss, tá? Não trabalha com linha de stops, somente com o take profit, tá ok? Então aqui você tem a opção de você estar habilitando a distância que você quer que o robô atinja do take profit e também a compensação em dinheiro, tá? Você pode estar mudando aqui. Se você deixar aqui marcado para ele compensar em dinheiro, em valor, o que é que acontece? Quando o robô fizer uma entrada que ele atingir o valor que você definir aqui, ele vai fechar a operação no lucro, tá bom? Se você deixar na opção aqui para você habilitar as linhas do take profit, ele só vai fechar quando ele bater o take profit, claro, né? Mas se você mudar, ele vai fechar a operação assim que atingir o lucro alvo, que é o valor que você define aqui no mesmo campo que você define a distância do take profit. Eu recomendo, se vocês quiserem testar, não deixe um valor muito baixo, porque dependendo do mercado muito volátil, ele pode estar aí fechando as operações no local indesejado, tá ok? Bom, aqui é os lotes iniciais. Isso aqui faz parte do fator de multiplicação do robô. Você deixando aqui em 2, ele vai estar lançando a primeira ordem em 1 e ele vai sair multiplicando de 2 em 2. Primeira ordem 1, a segunda bateu contra a inversa 2, tal, e assim sucessivamente. Aqui em 2. Aqui também, se você deixa com 16, você está deixando para que a multiplicação seja mais leve, tá? Se você aumentar aqui o valor, vou dobrar aqui, estava em 16, coloquei em 32, ele vai trabalhar com o fator de multiplicação mais agressivo. As outras ordens que ele for postar no gráfico, ele vai postar com acréscimo de ordens entre umas e outras, ok? Muito simples. Nessa opção aqui você tem o volume de rebaixamento. O que é que acontece? Quando o robô fizer a operação, se você deixar aqui em 1000 como está, quando o robô flutuar negativo e atingir o valor que você deixou aqui negativo, ele vai fechar a operação. Tá? Isso aqui foi programado, foi feito já pensando na gente fazer os cálculos e estar protegendo aí a sua banca, tá? Para não dar prejuízos maiores. Se é que essa ferramenta é tão espetacular que dificilmente chega a dar esses tipos de problema. Então, essa opção aqui
é o rebaixamento máximo que você define que você quer que o robô flutue negativo, ok? Aqui muito fácil de entender, tá? Que é o lucro máximo do dia. Depois que o robô atingir o valor em lucro que você definir aqui, ele não vai operar mais, apenas se você alterar. E aqui a perda máxima no dia. Aqui você define o horário de iniciar as operações. Se você quer que ele inicie às 9 ou às 9h15, aí você pode estar configurando aqui de acordo com a sua estratégia. Aqui o fechamento do dia, tá? O horário que você define, até que horário você quer que o robô opere. Aqui você vai definir se você quer que o robô identifique o horário, trabalhe com o horário da corretora, com o horário do computador ou com o horário universal, né, que aqui nesse GMT. Eu gosto de deixar em corretora. Aqui os dias da semana que o robô, você vai definir que o robô opere. Se você quer que o robô opere da terça, da quarta ou da quinta. E aqui é o dia de encerramento da semana que você quer que o robô opere. É bom prestar sempre atenção aqui, porque às vezes você está usando aí um preset que, digamos que você chegue e vai operar na sexta-feira, e essa opção aqui esteja marcada com o dia anterior. Então, se tiver, o robô não vai fazer as operações. Porque ele não vai operar, ele vai ficar no gráfico, mas ele não vai operar. Mas você sempre está verificando, é muito importante. E aqui é o número mágico. O que acontece? Se você quiser instalar o robô em 2 gráficos do índice, você vem aqui e coloca um número diferente. Você instala o robô em um gráfico do índice, na mesma conta, e depois você instala o mesmo robô no outro gráfico do índice, na mesma conta, e você coloca aqui um número diferente, que um não vai interferir no outro. Tá bom? Então, essas informações aqui. Vamos lá. Aqui é o campo em que você insere a licença. Quando você adquire a licença comigo, você vai estar implementando aqui a licença que você quer, que você está adquirindo aí da sua conta para você estar utilizando o robô. Lembrando que quando você instala o robô, eu já expliquei no vídeo anterior, você só coloca a licença aqui uma vez, tá? Você não coloca mais a licença, a menos que atinja o tempo, né, definido pelo o limite do prazo da licença, que ela expire, aí sim, aí você vai estar solicitando uma nova licença para você estar inserindo no gráfico. Isso aqui você deixa desmarcado, porque isso aqui ele vai abrir uma janela de informações aqui que não é necessário, tá bom? E essas duas partes aqui são coisas técnicas, não tem tanta não tem tanta utilidade assim para você estar, não vai influenciar em nada na estratégia do robô, esses dois parâmetros aqui, tá? Não influencia nada na estratégia do robô. Então já deu para você entender, né, como é que funciona aqui o painel de negociações do robô. Se tiver mais dúvidas, é só me perguntar que eu vou estar tirando as dúvidas aí de todos vocês aí, para você poder estar testando, fazendo as suas, testando aí os seus presets, tendo as suas ideias aí para estar criando aí, né, algo sobre o robô, ok? Essa janelinha aqui ele vai te dar algumas informações, tá? Basicamente as coisas básicas, mas o que acontece? É basicamente isso. É um painel muito simples, tem muitas coisas implementadas, algumas coisas internas no robô que a gente não deixou disponível, porque não achamos viável, porque é muita informação
acaba confundindo, às vezes, a mente da pessoa. Então, basicamente isso, tá? Qualquer coisa, só tirar dúvida aí comigo.